Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar a sinfonia incrível, a sinfonia biológica que está por trás da voz humana. Pois é, né? Como é que um simples sopro de ar se transforma em palavras, em música? Essa é a pergunta que vai guiar a gente por essa jornada fascinante. Vamos começar pelo começo mesmo. Tudo, absolutamente tudo que a gente fala começa com uma coisa super básica: a respiração. É literalmente o sopro da vida que dá energia para nossa voz. Pensa só, antes de virar som, é só ar. Falar, na verdade, é uma ação física, um ato motor. É o resultado de um monte de movimento coordenado que age sobre o ar que a gente respira. Olha só que legal! É como se a gente estivesse vendo o motor da nossa voz funcionando. Pulmões, diafragma, a caixa torácica, tá todo mundo trabalhando junto para criar aquele fluxo de ar que é essencial para a gente poder falar. E o ponto-chave aqui é o seguinte: para falar, a gente usa só a expiração, a saída do ar. Basicamente, falar é uma expiração super controlada, quase esculpida. Uma expiração normal dura só uns segundinhos, né? Mas quando a gente está falando, dá para esticar isso para 10 até 15 segundos. Beleza, então já temos o nosso fluxo de ar. Mas e aí, como que esse ar vira som? Bom, é agora que a mágica de verdade começa a acontecer. Esse ar que saiu dos pulmões sobe e vai parar na laringe. A gente conhece ela pelo apelido de caixa de voz. É lá que fica o nosso instrumento vocal. E dentro dessa caixa de voz, a gente encontra o coração de tudo, as pregas vocais. É exatamente aqui que o sopro se transforma em vibração, a primeira faísca do som. É como se as pregas vocais ficassem picotando o ar que está saindo. Essa vibração quebra aquele fluxo contínuo de ar em pequenas lufadas, sabe? E o resultado disso é o que a gente percebe como um zumbido. É a matéria-prima do som. Mas como é que elas conseguem vibrar tão rápido e com tanta precisão? É impressionante. A gente está falando de centenas de vibrações por segundo. A resposta para essa velocidade toda está na física. Existe uma teoria com um nome um pouco complicado: a teoria mioelástica aerodinâmica. Mas calma, a ideia é simples. Ela explica esse ciclo de vibração juntando duas coisas essenciais: a parte muscular e a parte do ar. Vamos quebrar esse nome. Mioelástica tem a ver com os músculos da laringe e a elasticidade deles, essa capacidade de esticar e voltar. E a aerodinâmica, bom, isso é sobre o ar em movimento e como a pressão desse ar funciona ali. E a parte aerodinâmica tem um segredinho chamado efeito Venturi. Funciona assim: quando o ar passa bem rápido pelo espacinho estreito entre as pregas vocais, a pressão ali diminui. Isso cria tipo um vácuo que puxa as pregas para se fecharem de novo. E aí, o ciclo de vibração recomeça. É um ciclo super rápido e contínuo. Certo, então até agora a gente tem o zumbido, um som bem bruto. Mas como que isso se transforma na voz que a gente conhece? A resposta está na arte da ressonância, em como a gente vai esculpir esse som. Aquele som que nasceu lá nas pregas vocais começa uma jornada para cima. Ele passa por umas câmaras de ressonância, que é onde ele vai ser esculpido e amplificado. Essas câmaras são principalmente a boca, o nariz, a faringe. Pensa nelas como o corpo de um violão, sabe? É ali que o som ganha corpo, é amplificado e moldado. É o que dá à nossa voz aquela qualidade única, o que a gente chama de timbre. E o formato desses espaços é tão, mas tão importante que qualquer coisinha que atrapalhe o caminho do som pode mudar a nossa voz. Sabe quando a gente fica com o nariz entupido ou com as amígdalas inchadas? A voz muda na hora. É por causa disso. E agora, para fechar, vamos entender por que não existem duas vozes exatamente iguais. O que faz de cada voz uma verdadeira assinatura sonora? É uma combinação de fatores, na verdade. O formato do nosso trato vocal, o tamanho e a massa das nossas pregas vocais e até mesmo hormônios. Tudo isso junto cria essa identidade sonora que é só nossa. Um exemplo super claro disso é a diferença entre a voz de uma criança e a de um adulto, né? As pregas vocais de uma criança são menores, mais levinhas, o que resulta num som mais agudo. Já as de um adulto são mais grossas e massivas, e por isso o som é mais grave. É pura física. Então olha que jornada, de um simples sopro de ar até a expressão dos nossos pensamentos mais complexos, a nossa voz é o nosso instrumento mais pessoal. Uma verdadeira sinfonia de biologia e física,
única para cada um de nós. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A voz é o nosso instrumento. O que a gente vai dizer com ela?